Filho de pastor é confundido com traficante. Infelizmente isso aconteceu. Veja comigo esse testemunho. Ele saiu para cortar o cabelo, que fica no lado oposto da minha casa. Fica em frente à minha casa. Sim. O cabeleireiro ficava em frente à minha casa. Inclusive eu cortava o cabelo lá, quando tinha. Né? Cortava o cabelo lá. Só que nesse dia o moleque estava fechado. Então o Lucas foi e entrou para a comunidade, que tem outro barbeiro lá dentro. Sim. Ele entrou lá para a comunidade. Isso durou, pastor, 10 minutos. 10 minutos. 10 minutos, a gente começou a ouvir os tiros, um disparo de arma de fogo. Né? Na verdade, foi uma rajada de metralhadora. Pau, pau, pau. E a gente que mora em comunidade, a gente conhece. A gente conhece o que é tiro de pistola, 38, 762, R15. A gente conhece tudo. Então foi um tiro de fuzil. E a Valéria saiu da lavanderia e perguntou onde é que o Lucas estava. Eu falei, saiu aqui agora para poder cortar o cabelo, botou a bateria aqui para carregar. Ela, tá. Ele falou que ia demorar. Quando ela falou que vai demorar, a vizinha gritou, dizendo: Valéria, corre lá atrás, o Lucas acabou de ser baleado. Aí o chão foi embora. Aí eu larguei tudo. Eu tava com roupa de dormir, eu parti, peguei o chinelo, corri. Eu tenho problema de asma. E eu corri 150 metros, foi os mais longos da minha vida. E ali começou o contexto da história. Eu vou falar minuciosamente. Sim. Quando eu chego, porque a comunidade, eu entrei na comunidade, né? Saí da minha casa e entrei na rua da comunidade. Um pouco mais à frente tem um campo de futebol. Nesse campo de futebol, eu joguei pelada ali, os meninos jogavam pelada ali, peladinha, né? Peladinha aqui no Rio de Janeiro. É bola. É futebol. E quando eu fui correndo pro campo, o policial estava lá. Ele estava armado e quando ele me viu correndo, ele levantou o fuzil e me rendeu. E perguntou quem eu era. Eu falei que eu sou o pastor e sou pai do garoto que acabou de ser baleado. Ele com a arma assim mandou levantar a camisa e ele disse, ele deu tiro na guarnição, foi resposta à injusta agressão. Ele falou isso. Aí eu falei pra ele, mas o meu filho é crente, ele tava na minha casa agora. Como é que ele deu tiro se ele não tá armado, se ele é crente? Eu falei, eu quero falar com meu filho. A minha mente funcionou nesse modelo. O Lucas tá baleado, devia ter trago o carro, deve estar com estilhaço de bala. Meu Deus. O cara deu tiro pro alto, pegou alguma coisa, ele deve estar ali sentado, sangrando. Mas ele não estava sangrando sentado, ele estava deitado de bruço, buscando ar para respirar. Ainda ele chegou nesse... vivo. E o pessoal, o povo, saiu. Porque qual é a descrição da cena do crime? A descrição é que esses caras, eles estavam dentro de um anexo de uma igreja católica que tem lá, que é um projeto social que a igreja mantinha. As testemunhas disseram que eles estavam desde 6 horas da manhã, o fato aconteceu às 11h30, e eles estavam desde 6 horas da manhã lá. Na linguagem policial, eles usam com a linguagem de Troia. Eles estavam como Troia. Eram 2 policiais. Isso já dá uma informação de que a favela não oferece resistência. Então eles estavam lá. Quando o Lucas chegou, já tinha gente já no salão. Já tinha gente no salão. Então, quando ele chegou, os moleques... o policial tirou a caixa de correio do projeto social e posicionou o fuzil, deu uma rajada de fuzil no meio dos meninos. Que, inclusive, a gente tem um menino traumatizado até hoje, que agora a gente está ajudando ele, porque ele apanhou do policial e o menino não anda. Ele não anda, ele tá lá aleijado, lá, tá, enfim. E deu uma rajada de metralhadora. Quando ele deu essa rajada, os garotos entraram. Eu tenho foto de marca da parede, tirei foto de tudo, peguei. Sim. Os garotos entraram pro salão. E o Lucas não, o Lucas tentou voltar para casa porque ele foi baleado. Ele foi baleado no braço. Ele tomou um tiro de 762 no braço que deu fratura exposta. Nesse osso aqui. Meu pai. Do antebraço. Então ele sentiu, gritou. Tá, e uma moça que ela fazia parte do inquérito, que eu vou falar sobre isso depois, ela saiu para socorrer, viu que era o Lucas, ela abraçou para poder socorrer. O cara saiu do abrigo e rendeu a mulher e falou, larga que eu vou dar outro tiro na tua cara, vou dar um tiro na sua cara se você não largar. Meu pai. Quando largou, ele deu outro tiro. Ele executou. Execução. Que covardia. Coisa terrível. Ressaltando aqui que eu não tenho nenhum problema contra a instituição da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro.
mas sim contra um comportamento de uma pessoa. A instituição 3. aqui não está sendo julgada nem condenada, mas o procedimento de um dos seus coloca uma mancha, não é? Inclusive, eu já tive a oportunidade de falar com muitos policiais que, em nome da instituição, me pedindo perdão, subcomandante, enfim, tanta gente que já me abraçou. E também nós temos irmãos nossos que servem a Deus. Então aqui ninguém está fazendo uma denúncia à polícia em si, mas de maneira nenhuma. 2 indivíduos que despreparados, que de repente não tinha nem ordem. E o despreparo está em todas as áreas da sociedade, na igreja. Na igreja, na medicina, em qualquer lugar, mas sim. Então, quando eu fui socorrer o meu filho, que ele estava... Aí a população já veio, né? O pessoal veio querendo linchar o policial e tal. Matou inocente, tá? Aquela coisa toda que, assim... Eu não sabia disso, porque desapareceu minha memória, mas a gente está montando um documentário sobre isso. Então eu estou pegando depoimento de algumas pessoas. Tem uma moça lá na igreja, ela é esposa de um obreiro, e ela disse que eu ficava para cima e para baixo, eu ficava desorientado, meu Deus, apertando a bombinha da asma, né? Eu ficava sem saber o que fazer, desorientado. E não é para menos, né? Aí alguns diziam socorre, outros diziam não, ele já está morto, socorre, não sei o quê. Aí no lampejo, meu filho mais velho chegou, e ele chegou já desesperado, porque eu postei na internet, olho pelo meu filho que ele acabou de ser baleado. Postei no Facebook. Aí o que tava lá trabalhando aqui no centro veio, o outro que tava na Barra foi. Aí foi aquela loucura. E quando o Júnior chegou, que é o mais velho, desesperou, falou, vai pegar o carro agora pra socorrer teu irmão. Eu olhei pro policial, o policial falou, eu não menti. Ele deu tiro, eu sou crente. Peraí. Falou. Não, mas... Eu vou contar isso um pouco mais à frente. Ele falou, o seu filho deu tiro na guarnição, eu também sou crente. Eu falei, se tu é crente, então socorre meu filho. Tu é crente? Então socorre meu filho. Só que ali eu já tava com o coração sujo. O diabo veio na minha mente. O diabo tentou Jesus. Esse cara, o carro chegou, eu botei o Lucas dentro do carro, ele entrou na porta da frente, ele entrou no carro da frente e o coldre, a pistola dele caiu. Ele pegou o fuzil e tal. Que aí já veio o outro policial, aí veio uma outra a guarnição que tava não sei aonde veio. Aí quando ele entra, a pistola caiu, o diabo, cara, pega a arma, mata esse cara, que esse cara matou teu filho, vai todo mundo aí te proteger. Eu falei, cara, eu sou crente, mano. De repente veio isso. Isso eu me lembro, eu sou crente. Falei pra ele, pega a arma aí e tal, bati a porta e não entrei. Eles foram, eu fiquei, aí o meu sobrinho chegou, aí eu fui partir pra um outro hospital, porque lá perto da minha casa tem o UPA. E o conselho eu ouvi até de um médico da Polícia Militar, não socorra pessoas baleadas no UPA porque eles não têm recurso. Sim. Tem que ser em um hospital. Então eu fui para um hospital, que é o Hospital Adão Pereira Nunes ali de Caxias, né? Adão Pereira Nunes não, é o Moacir do Carmo, que é o de Caxias. Moacir do Carmo. Aí não tava lá, me ligaram, não, tá no UPA, do Parque Lafayette. Aí eu fui pro Parque Lafayette, peguei engarrafamento, tinha uma blitz na linha vermelha. Meu sobrinho foi, coisou, aí o policial parou a gente na linha vermelha. Eu falei, você vai ter que deixar eu passar, porque meu filho tá baleado no UPA, não sei o que, eu sou pastor, tô cheio de sangue, minha mãe tá cheia de sangue. Aí o cara deixou a gente passar. Aí quando eu cheguei lá, ele foi socorrido. Mas aí, filho, quando foi 2h38 da tarde, fui pra uma sala, falei pra Deus, conversa comigo, tô precisando conversar. Aí fui pra uma sala orar, daqui a pouco a assistente social vem, quando a assistente social vem, é aquela notícia que a gente não gosta de ouvir. Meu Deus. Então ela disse que ele não resistiu. É assim, pastor, eu tô falando aqui, vai fazer aniversário agora em agosto, né? É mesmo? 26 agora de agosto. Assim, o chão vai embora, acaba o sentido da vida da gente, acaba tudo. E a única coisa que alenta não é um abraço, não é carinho, não é, poxa... Não tem palavra, né? Não tem. Assim, para quem tá enlutado, palavra nenhuma consola. Para quem tá enlutado, o único gesto que você tem que fazer é um abraço. Acabou. Verdade. Não fala nada, que o que você falar compromete. Você fala, Deus tem um controle, compromete. Ai. Você fala, tá em um bom lugar, compromete. Entendeu? Então, a única coisa que eu queria era ouvir Deus. Não queria ouvir mais ninguém. Só que eu tinha um problema. Minha esposa. Minha esposa, Deus não deixou ela ir. Porque eu socorri o meu filho. Então, deu perícia foi lá, DHBF, polícia, deu
Record, Globo. Então o que acontece? Aí eu fui pro hospital, aí minha esposa ficou em casa, aí algumas irmãs foram lá para casa e começaram a orar com ela. Aí meu cunhado me pegou, eu já estava já anestesiado, o hospital perguntava se eu queria algum remédio, algum calmante. Eu falei, não quero, tem que resolver. E fui. Quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta, ela estava orando com as irmãs. Tua esposa orando. Meu Deus, a pastora Valéria. Aí ela perguntou, eu não esqueço disso, cadê o Lucas? Foi bate pronto. Quando ela falou, cadê o Lucas? Eu falei, Deus levou o nosso príncipe. Eita. Ela desmaiou. Eu nunca vi ela desmaiar na vida. Aí ela desmaiou. Aí aquele negócio, tinha uma enfermeira lá, cuidou dela, pererê. Aí alguns amigos chegaram. Eu fui para a DHBF para poder prestar o depoimento. Cheguei lá, o policial tava lá, a guarnição tava lá. Tinha um amigo meu que foi comigo, que conhecia o cara, conheci o outro policial, que era um sargento que tava lá também na guarnição. Aí aquele bate-boca, pererê. Não, vai não, que eles vão se... Meu, cara, eu sou pai, cara, eu tenho meu direito de protesto. Não posso agredir ele, mas ele... E ele, essa questão dele dizer que era crente. Então, aí isso vai culminar agora na frente. Quando eu cheguei em casa, minha esposa, né, aquele desmaio, eu fui pra delegacia, prestei depoimento e voltei, era quase 10 horas da noite. E eles estavam lá também, os policiais? Não, eles estavam na delegacia. Já porque isso tem um regime interno de quando há disparo de arma de fogo. Tem todo um contexto que foi burlado pela guarnição, foi todo um contexto que, na verdade, eles deveriam ter remetido isso à corregedoria da Baixada, que eles têm uma corregedoria interna. Isso não apareceu lá, não tem laudo, não tem nada. Então, assim, tem todo um contexto de que eles estavam errados e provavelmente até na operação. Mas, assim, no contexto espiritual, assim, do que eu vivi, é que eu cheguei em casa, tinha quase 200 pessoas lá. Jorginho estava lá, muita gente foi. E, assim, eu precisava ouvir Deus, pastor. Assim, o salmista falou sobre isso, na angústia. Eu clamei o Senhor, invoquei, e ele se inclinou para mim. A angústia é um sentimento sufocante. Eu aprendi que a angústia é aquele nó da garganta. Aquele nó que a gente tem aqui. É do Salmo, eu acho que é do Salmo 116, não sei. Tô lembrado que diz, angústia do inferno, não é? E a angústia do inferno me cercou. É aquela angústia profunda. Aquela nó. Aquele nó na garganta que a gente perde a fome, enfim. E eu fui pro meu quarto, que aí começa a minha história. Porque eu fui pro meu quarto, a esposa dopada, não queria falar com ninguém, e eu fui pro meu quarto, precisava ouvir Deus. Fechei a porta do meu quarto, puxei a cadeira da escrivaninha, sentei na cabeceira da cama e falei, já ouvi tanta gente falar que o senhor sentou para conversar, agora o senhor tem que sentar aqui para conversar comigo. E eu falo assim, porque eu disse dessa forma, sem ter o direito de falar, mas eu falei como filho, eu não falei como servo. E eu não vi Deus sentar lá, mas eu vi ele falar comigo, como a gente está conversando aqui hoje. Glória a Deus. Eu aprendi naquele dia que a dor tem nome. E Deus chamou a minha dor pelo nome. Qual é o nome do teu filho? Ele forçou eu a confessar o nome do Lucas, mesmo sabendo que estava doendo. Eu disse Lucas. Ele disse qual era o número da camisa que ele jogava. O Lucas, em todos os times que ele jogava com a camisa 22. Meu filho tinha morrido, não tinha 8 horas. E Deus estava falando comigo. Todos os clubes que ele jogou, camisa 22, até o clube da Várzea, até o time de coração dele, é a camisa 22 que a gente tem lá em casa até hoje. Qual a idade que você me devolveu ele? 19. Quando eu lembrei da Bíblia, 1 minuto, 2 minutos depois, que eu lembrei da Bíblia, falei, será que esse texto existe na Bíblia? Lucas 22, 19. E está escrito aí, que o senhor vai ler agora. Lucas 22, 19. É importante, para você que está em casa, eu estou conversando com o pastor Albert Ferreira, que tem um testemunho de vida muito grande. Lucas 22, 19. Diz assim, nessa versão, e ele tomando o pão e tendo dado graça, o partiu, e deu-lhe dizendo, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Faze isto em memória de mim.
E qual foi a Tendo interpretação? partido o pão, deu graças e disse: seja como o corpo que é partido por vós. Sim. A interpretação é que Deus vem no meu coração dizendo: você nunca vai saber o valor de uma vida se não souber a dor que é perder uma. Meu Deus. É a vida pela vida. Aí surgiu a igreja. É a vida pela vida. pela vida. A vida. Eu nunca vi essa frase em ninguém, nunca ouvi ninguém. Já foi tema de congresso. Vida pela vida. A vida pela vida. A Rapaz, é inspirador. A vida que se entrega. Apesar de dizer para resgate da vida que... da dor do amigo, mas é inspirador. E assim nos dá uma ideia desse amor, dessa proporção que o amor pode causar. Então, quando eu fechei a Bíblia, o Senhor ministrou ao meu coração exatamente isso. Ou você sai por aquela porta para se tornar uma vítima, ou você sai daquela porta para ser uma referência. Meu Deus. Você usa essa dor para ela te matar, ou você usa essa dor para transformá-la em força. Eu falei: eu aceito. Saí para abraçar minha esposa, abraçar meus filhos, fazer o culto fúnebre no outro dia, com aquele sentimento que meu filho nunca dormiu fora de casa, tá dormindo sozinho, sentimento de pai. Tá dormindo sozinho, numa mesa fria, sem roupa. Era vaidoso, gostava de cortar cabelo. Eu mandei botar gel no cabelo dele, a roupa que ele mais gostava. E fui. Culto fúnebre, Jorginho, foi muita gente lá, tava muita gente. E o que marcou a vida é que uma jovem, que todo mundo gostava dele. Então uma jovem disse: eu queria cantar um hino que ele gostava. Inclusive o menino, falei com ele esses dias. Eram 2 hinos, né, que ele gostava. A música do Jário Bonfim, Filho Volta. Volta pra casa, há uma festa muito linda. Ele tava cantando pra ele mesmo. Então, quer dizer, e a música da Shirley, né? Aquela música da Shirley que ela cantava com o Davi: eu quero adorar diante da morte. Então a gente cantou, celebrou. A gente acha que é o único povo da face da terra que celebra a morte. No meio do caixão, na frente do caixão a gente canta. Eu percebo que você falando, e isso mexe tanto com você, porque não tem como você desassociar dessa lembrança tanto boa do filho quanto da dor que você sentiu, porque na verdade essa dor em algum momento ela lateja. Muito. Não é? Porque, querendo ou não, há aqueles pensamentos que diz: se meu filho estivesse aqui, não é? Ontem seria? Mesmo eu pensei isso. É mesmo? Ontem mesmo pensei. Se meu filho estivesse aqui, como seria? E Irmão, esse testemunho nos traz uma inspiração. Pode ser que para alguns você não enxergue algo bom nessa situação. Na situação em si, a morte, com certeza não é bom. Mas o fruto que aquela morte gerou é tremenda. Porque veja só, a partir desta morte do filho, nasceu um ministério. A partir deste acontecimento, nasceu um trabalho, aonde ele começa a ajudar crianças. Então você vê, no quarto, o Senhor falou com ele. Ou ele saía e continuava naquela mesma situação, ali prostrado, aquilo que estava acontecendo, ou ele saía daquele quarto e virava aquele jogo, né? Ou ele saía ali para ajudar a sua esposa, para estar com seus filhos, para ser a diferença, para fazer algo através desta tristeza. Eu achei isso muito interessante, porque através da tristeza Deus transformou a alegria. Através desta dor, Deus fez algo tremendo através da vida dele, porque Deus precisava fazer algo. Infelizmente, Deus teve que levar o filho dele para que ele viesse fazer isso. Lucas 22:17. Então, tomando o cálice e havendo dado graça, disse: tomai e reparti-o entre vós, porque vos digo que já não beberei
do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. Então, tomando o pão e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Aqui Jesus está dizendo, está falando de um pão. E esse pão é ele. Esse pão foi dado. Esse pão foi sacrificado. E toda vez que tomamos parte do pão, é em memória dele, em lembrança dele. Olha o que o texto vai dizer. Então, tomando o pão, havendo dado graça, partiu e dele, dizendo: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. Então, teve sacrifício pela nossa vida. Veja só, Jesus ele teve que morrer na cruz para que a obra fosse concluída, para que a salvação da nossa vida acontecesse e para que hoje eu e você, como servo dele, pudesse estar aqui anunciando, continuando anunciando as boas novas dele. Porque através da morte de Jesus, quem assumiu foi seus discípulos. Então, a partir dali começou um trabalho. A igreja começou a ser criada através do Espírito Santo. Lá no livro de Atos a gente vai ver isso. Então você vê, teve que ter uma tristeza, teve que ter morte, para que hoje tivesse vida. Jesus ele teve que morrer para que hoje a gente pudesse estar aqui. O filho dele teve que morrer para que Deus pudesse fazer algo tremendo através dele. Se você for ver, o testemunho está na Plena Unção, podcast Plena Unção. Veja lá o vídeo completo e você vai entender o que Deus fez através desse testemunho, o que Deus fez através da morte do seu filho. Deus operou algo tremendo. Através disso, ele acolheu crianças, ele acolheu pessoas que necessitavam. Por quê? Porque teve que ter tristeza. Então entenda, irmãos, tudo que Deus faz, ele sabe por que está fazendo. Então se hoje estamos vivendo uma tristeza, sabe que Deus quer fazer algo através dessa tristeza. Se a gente hoje está vivendo dias difíceis, sabe que Deus quer fazer algo através desses dias difíceis. Entenda essa palavra. Amém, irmãos? Teve que ter um sacrifício. E na nossa vida é assim também. Tem que ter um sacrifício para que as coisas novas possam vir na nossa vida. Amém? Testemunho maravilhoso, tremendo. Eu espero que você tenha tido esta mesma visão que eu tive, certo? Se você não teve, né, eu tenho certeza que agora você acabou de ter, certo? Testemunho maravilhoso, espero que você tenha gostado. Fica na paz, que Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.